Meu amado irmão, minha irmã, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Se você está conosco, eu peço a você que não deixa de dar o joinha se você gostar do nosso vídeo. Se não gostar, dá um dislike. Comente também qual é a linha teológica que você segue. Participa conosco, conte a sua experiência. E se você gostar do conteúdo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem da parte do Senhor. Meus irmãos, o assunto escatologia é um assunto muito difícil, muito complexo. Porque as correntes teológicas, escatológicas, são muitas, variadas. E muitas das vezes nós somos ensinados apenas uma e ficamos presos como aquela sendo a verdade absoluta. Antes de entrar no assunto da quarta trombeta, eu gostaria de fazer um breve resumo aqui, ou uma breve síntese das principais correntes teológicas de escatologia. Começando talvez das menos importantes, poderíamos dizer o preterismo. O preterismo há duas correntes do preterismo, que é o preterismo total e o preterismo parcial. No total, eles dizem que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no ano 70, inclusive a volta de Jesus, o julgamento, tudo, não há mais nada para cumprir. Esse é o preterismo completo. No preterismo parcial, eles acreditam que Jesus voltou no ano 70, cumpriu ali a maioria das profecias do capítulo 24 de Mateus, mas que o final do livro de Apocalipse ainda está por cumprir, que é a Nova Jerusalém, o julgamento de todos os homens. Então esse é o preterismo parcial. São duas correntes mais novas e que vêm crescendo aí alguns adeptos dela. Outra corrente é a corrente do pré-tribulacionismo, e ela é muito ligada ao dispensacionalismo. É uma doutrina também nova. No final do século XIX, John Darby, ele sistematizou o dispensacionalismo e afirmou que Jesus vai voltar duas vezes. A primeira, antes do tocar das trombetas, para buscar a sua igreja. Acontecerá depois 7 anos de grande tribulação, onde as trombetas irão tocar, e no final Jesus vai voltar com a igreja que já está no céu para julgar os demais da terra. É uma doutrina mais nova e ela é a mais aceita no Brasil, devido ela ser gerada no meio pentecostal. A Assembleia de Deus e outras igrejas, elas optaram para a doutrina do dispensacionalismo. Então ela é muito forte. Temos também o chamado mesotribulacionismo. O que é? Ela segue a mesma corrente do dispensacionalismo, só que ao invés de Jesus buscar a igreja antes da primeira trombeta, ele busca no meio da tribulação. Eles entendem que o anticristo ele vai reinar 3 anos e meio de forma pacífica, e no meio da semana, como diz o profeta, ele vai quebrar o pacto e então ele vai se tornar o anticristo, vai revelar que ele é o anticristo, e vão começar então ali os juízos, a perseguição, e naquele momento a igreja vai ser arrebatada, e depois a igreja volta no final da grande tribulação também. Com a igreja, Jesus volta para julgar todos os homens. É uma corrente menos aceita, mas tem muitos adeptos. A terceira corrente que eu vou dizer é a que eu hoje entendo que é a mais bíblica que existe. Entendam bem, eu estou dizendo que é a corrente mais bíblica que existe. A mais antiga, ela é mais madura e que tem mais fundamento bíblico. E hoje eu sou muito inclinado a esta. É a chamada pós-tribulacionismo. O que ela diz? Ela diz que Jesus vai voltar após a tribulação. No pós-tribulacionismo, se entende que
as trombetas que vão tocar não são juízos da ira de Deus. A ira de Deus vai ser para os ímpios, mas as 7 trombetas vão tocar enquanto a igreja estiver aqui ainda. É uma linha, porque aí, quando tocar a última trombeta, que é a 7ª trombeta, Jesus volta para buscar a sua igreja. É a corrente mais antiga, é a corrente mais histórica e que eu vejo com mais fundamento bíblico diante das outras que estão por aí. Agora vamos falar de outras correntes mais específicas de alguns grupos. Eu vou citar aqui primeiro a corrente da igreja adventista. Ela tem a doutrina do chamado juízo investigativo, né, que eles entendem que da data lá de 1800 e pouco, Jesus veio, eles achavam que era a volta de Jesus, mas depois sistematizaram a doutrina dizendo que Jesus veio, na verdade, para completar a obra expiatória que não terminou lá no Calvário. Na verdade, a igreja adventista ela tem todas as características de seitas, inclusive com doutrinas exclusivas delas, e essa é uma delas, uma doutrina que nega que na cruz está consumado a salvação do homem, mas deixa para lá que o assunto aqui é a 4ª trombeta, né? Nós estamos aprofundando no assunto da adventista, porque o nosso canal é um canal de combate às seitas. Nós temos falado mais da seita que eu participei há muitos anos, que eu conheço a fundo, e também vamos falar de outras seitas no tempo oportuno. Sobre a 4ª trombeta, é uma doutrina exclusiva da Igreja Cristã Maranata, da qual fiz parte, e é uma doutrina um pouco complexa, porque eles entendem que 3 trombetas já tocaram e que Jesus agora vai buscar a igreja no tocar da 4ª trombeta, que a 4ª trombeta seria a última trombeta, que fala lá em Coríntios, Paulo fala que ao soar da última trombeta, Cristo vai buscar a igreja. Não tem fundamento bíblico a doutrina da 4ª trombeta. O que acontece, quando é perguntado isso na Maranata, eles ensinam que Deus revelou que as 3 trombetas já tocaram e que no soar da 4ª trombeta, antes de tocar a 4ª trombeta, eles serão arrebatados. Então a verdade é que a doutrina de Jesus buscar a igreja na 4ª trombeta, ela não tem fundamento bíblico algum. É uma invenção daquela igreja específica, como também na igreja adventista tem o juízo investigativo, é uma invenção daquela igreja. Na igreja Maranata é uma invenção daquela igreja específica. Não há como debater teologicamente com eles esse assunto, porque se você for conversar, eles vão dizer, mas Deus revelou, e aí pronto, não há argumento para conversar sobre isso. Então, o que eu concluo aqui nesse breve resumo do entendimento escatológico é que Jesus vai voltar após o toque da 7ª trombeta. Esse é um entendimento pessoal meu. Eu acho muita presunção, muita arrogância, muita soberba quando um grupo ele cria uma doutrina isolada e diz, Deus nos revelou que é assim e pronto, é assim e é assim mesmo, não há questionamento. Eu acho mais interessante quando a instituição ela ensina as linhas teológicas, escatológicas, e ela diz, olha, mas nós entendemos por causa disso, nós entendemos que essa linha é a mais correta, porque não dá, a conclusão é que não dá para afirmar qual o momento certo da volta de Jesus. Primeiro que Jesus disse que ninguém saberia. Todos que afirmaram datas corretas anteriormente quebraram a cara, e a igreja adventista é uma delas, que afirmou-se a data para justificar depois que Jesus não veio, criou-se a doutrina do juízo investigativo. E como não dá para afirmar também que já se tocaram 3 trombetas, pode-se entender, pode até ter tocado, como alguns grupos dizem que já tocou a 7, pode ser que sim, pode ser que não. O mais importante disso tudo não é compreender se Jesus vai voltar antes ou depois, na 4ª ou na última. O importante é nós estarmos preparados para a volta de Jesus.
E olha, eu vou dizer, não se prepara para a volta de Jesus falando de volta de Jesus. Nós nos preparamos para a volta de Jesus, santificando a nossa vida, vivendo o Evangelho de Cristo, vivendo a humildade, a simplicidade, o amor, o arrependimento, a santidade, fugir do pecado. É assim que nós nos preparamos para o arrebatamento. Seja antes da grande tribulação, seja depois, seja no meio, seja onde for. Agora, uma coisa eu digo, a igreja que é ensinada, que não vai passar pela grande tribulação, ela tem uma grande chance de ceder aos caprichos que virão por aí. Qualquer um que se levantar falando de Deus, ela acaba acreditando que é de Deus, porque ela entende que não vai passar pelo governo do anticristo. Então ela não aceita que qualquer homem que se levantar hoje seja o governo do anticristo, porque ela crê que ela não passará pelo governo do anticristo. Mas os irmãos que são preparados para passar pela grande tribulação, eles são mais atentos ao governo do anticristo. Eles são mais atentos, eles se preparam mais para esse grande dia. E é por isso que eu, e pelo fundamento bíblico, não vou entrar em detalhes, porque isso aí tem muitos assuntos na internet, debates sobre pré e pós, você encontra muitos debates no YouTube, com grandes teólogos, e sempre termina, cada um continua na mesma tese, não chega-se a um acordo. Então, mas eu prefiro entender que Jesus realmente vai voltar no toque da 7ª trombeta, como diz o apóstolo Paulo, e também após tocada as 7 trombetas. Espero que tenha ajudado a você compreender, a tirar algumas dúvidas, que é difícil, mas que você possa entender que escatologia é um assunto complexo e que a única coisa que é muito errada é afirmar que nós estamos 100% certos quando o assunto é escatologia. Isso é soberba, isso é arrogância, porque as linhas teológicas, elas são muitas. Mas que Deus nos abençoe. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você aperte o sininho das notificações e que você, de forma alguma, deixe de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você ama. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.